Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Projeto Integrado 2. Hoje nós vamos continuar falando sobre engenharia de requisitos, uma revisão baseada na literatura de Pressman e de Somerville. Bom, na nossa agenda de hoje, primeiro nós vamos tratar sobre a definição de requisitos funcionais, depois vamos aprofundar sobre a definição de requisitos não funcionais e nós vamos encerrar tratando de uma representação técnica de requisitos não funcionais. Bom, inicialmente, vamos tratar sobre os requisitos funcionais. E a gente vai lembrar lá da primeira aula que esses requisitos eles podem ser classificados como de usuário e de sistema, e aqui a gente vai discutir um pouco dos dois, tá? Mas antes disso, vamos primeiro pegar mais uma vez a definição para a gente lembrar. De maneira geral, os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer. Então, vocês lembram da aula anterior e também da própria disciplina de engenharia de software, que quando eu estou tratando dessa forma, eu estou dizendo das ações que eu posso executar dentro do sistema, como, por exemplo, efetuar um cadastro, fazer uma busca, efetuar login, entre outras atividades que eu posso estar fazendo dentro da minha aplicação. Bom, esses requisitos, certo, que representam o que o sistema deve fazer, ele também pode ser organizado de duas maneiras, como requisitos funcionais de usuário e requisitos funcionais de sistema. Vamos primeiro ver os requisitos funcionais de usuário. Os requisitos funcionais expressos como requisitos do usuário são normalmente descritos de forma abstrata para serem compreendidos pelos usuários do sistema. Quando eu estou tratando de uma forma abstrata, eu posso estar dizendo que é uma linguagem natural. Por exemplo, estou usando a língua portuguesa. A minha comunicação para escrever o documento de uma forma simples, simplificada, sem os jargões técnicos da área, para que eu possa apresentar ao meu usuário. Também eu posso fazer uso de outras alternativas. Por exemplo, eu posso fazer uso de, por exemplo, um diagrama de estado, um diagrama de atividade, que possa representar o que aquela funcionalidade ela está representando. Então eu vou evitar nesse momento alguns jargões técnicos da área, até mesmo como a linguagem de programação ou um diagrama de classe, que pode ser um pouco mais complexa, e vou optar por uma forma de apresentação textual na linguagem natural ou na forma de diagramas que sejam bem inteligíveis. Outro exemplo seria o diagrama de caso de uso, que a gente sabe que basicamente é o ator, que é um palitinho lá representando uma pessoa, e as elipses representando as ações. Então, observa que quando eu estou tratando com os requisitos funcionais, eu gero uma extensa documentação para ajudar o meu usuário, certo, a compreender aquilo que ele está contratando. Já por outro lado, os requisitos funcionais do tipo requisitos de sistema são mais específicos e descrevem em detalhes as funções do sistema, suas entradas e saídas e exceções. Então, observa que já no meu requisito de sistema aqui, eu já estou um pouco mais preocupado também com as regras de negócio, qual é a entrada, quais são os dados de saída. Eu já estou mais preocupado até mesmo com a linguagem de programação, qual será a mais eficiente, qual a forma de armazenamento disso no banco, a disponibilidade dessas informações para o meu usuário e entre outras alternativas aí de preocupações que a gente vai ter. Então observa que dentro dos meus requisitos funcionais, especificando mais ainda nessa segunda aula, a gente tem aí dois mundos aí bem complexos que a gente precisa atender. Um mundo que é o nosso cliente, o nosso usuário, e o mundo que é o nosso desenvolvedor, o nosso engenheiro de software, que vai desenvolver e transformar em realidade aquela ideia abstrata que a gente apresenta ao usuário, ou o usuário apresenta para a gente, ou até mesmo que a gente está se baseando em outro sistema e está apresentando para o usuário a partir da nossa abstração, o que seria esse novo sistema que vai ser concebido. Bom, esse tipo de requisito, que é o funcional, pode ser geral, que abrange o que o sistema deve fazer, até muito específicos, que reflete os sistemas e as formas de trabalho em uma organização. Então, quando eu estou trabalhando com o requisito funcional, eu estou trabalhando com as tarefas que esse sistema ele vai executar, mas também eu estou levando em consideração o ambiente, por exemplo. As regras de negócio de um requisito funcional, ela vai depender também de acordo com a realidade que esse software vai estar inserido. Por exemplo, se é um sistema, por exemplo, de fluxo de caixa de um supermercado,
Então ali eu vou estar trabalhando com contabilidade. Se é um sistema de controle de ponto, por exemplo, para uma empresa, dependendo da empresa, esse ponto pode ser flexível, ele pode permitir que o usuário ele se atrase, mas, por exemplo, pode ter uma outra empresa que penalize o usuário a partir dos atrasos dele. Então, o sistema ele vai ser totalmente influenciado, ou melhor, ele vai ser influenciado algumas vezes totalmente a partir de onde ele vai estar inserido. Então, o ambiente organizacional ele vai também refletir nas decisões do sistema e no que vai ser empregado dentro desse requisito funcional. Dessa forma, a gente não consegue dissociá-los, dissociar o sistema do ser humano, de onde ele vai estar sendo utilizado. Bom, para a gente entender um pouco mais, a gente já relembrou um pouco sobre o conceito, já falou sobre a diferença do requisito funcional para usuário e também para sistema, e agora a gente vai entender um pouco através de um exemplo. Vamos pensar de novo naquele nosso caso, que é o sistema médico, e a gente vai tratar aqui de 3 requisitos funcionais para esse sistema, que é o MHC-PMS, tá? O primeiro requisito funcional: um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas. Então, nesse caso, é um requisito de consulta. O meu usuário que está entrando na plataforma ou no sistema, ele vai ter que ser capaz de fazer uma pesquisa a partir da lista de agendamento. Segundo requisito: o sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para as consultas naquele dia. Bom, de acordo com o livro, este segundo requisito ele é muito pertinente para essa problemática. Por quê? Porque, lembra, esse sistema trabalha com pacientes com problemas, certo? Problemas mentais. Então, eles dão a opção ao paciente de que ele agende a consulta, mas não restringem o ambiente, a clínica que ele vai ser atendido. Então, por isso que a lista com todos os pacientes que agendaram é gerada para cada uma das clínicas. Então, se o paciente, porventura, se confundir e ir em outra clínica, ele também vai ser atendido, tá bom? E o terceiro: cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de 8 dígitos. Então, observa, aqui eu tenho um requisito funcional de matrícula. Então, o meu usuário ele vai ter que estar provavelmente logado e ele vai ter que ser identificado pelo número de matrícula dele. Então, eu não vou utilizar o nome dele para poder identificá-lo dentro da aplicação. Estes requisitos podem estar no documento dos requisitos de usuário ou do sistema. Isso é uma pergunta, então vamos refletir sobre a solução e o problema. Se a gente pegar e analisar esses 3 requisitos, o primeiro, por exemplo, pesquisar listas de agendamentos de clínica. Você não concorda que ele é muito genérico, ele é muito geral, mas ele fica de uma forma trivial para que o meu usuário possa entendê-lo? O segundo e o terceiro não é a mesma coisa também? São requisitos que estão abrangindo, certo, o problema, mas ainda de uma forma geral. Para o desenvolvedor, para a equipe de software, isso aqui se torna um problema, certo? Porque ainda tem as regras de negócio que precisam ser definidas. Mas já para o usuário, a gente começa a atender a necessidade dele. Então a gente começa a observar que esses requisitos funcionais dispostos aqui são requisitos de usuário. Então quando você define esses requisitos a nível de usuário, você atende um lado. Mas você tem que também elaborar os requisitos de sistema para que você possa atender um outro lado, que é justamente o lado que vai prover a solução. Bom, requisitos não funcionais. Então, agora a gente vai passar para o outro lado da moeda, que são os não funcionais. E de maneira geral, o conceito é que os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Lembra lá da aula 1, que a gente até falou que a maioria das vezes, os requisitos não funcionais eles vão atender o sistema como um todo, né? Então, eles não são direcionados para uma atividade específica. Eles vão estar trabalhando, por exemplo, com timing, com a segurança, mas para todo o sistema, tá bom? Podem estar relacionados à confiabilidade, tempo de resposta, entre outras soluções, como a gente viu na aula anterior. Requisitos não funcionais usualmente são mais críticos que requisitos funcionais individuais. Por exemplo, nós temos aqui o requisito de segurança, que é um requisito bancário.
Então observa, quando eu tenho uma conta bancária, por exemplo, e se eu não garanto a segurança daqueles dados, então o meu dinheiro, o meu recurso dentro daquele banco pode ser roubado. Então vamos pensar, nós enquanto cliente, você colocaria seu dinheiro dentro de um banco que o seu dinheiro pode ser roubado? Provavelmente não. Então você não usaria o serviço bancário desse banco específico, mas você escolheria outro que garantiria a segurança. Então olha só a importância da confiabilidade. Segundo, disponibilidade. Por exemplo, um sistema de venda de passagens. Você quer comprar uma passagem, você quer que o sistema esteja disponível 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias por semana. Por quê? Porque a qualquer momento você quer entrar no sistema e você quer ter a comodidade de comprar a sua passagem a partir de alguns cliques. Você quer pesquisar o preço, você quer navegar pelo site, por exemplo, para fazer um pré-agendamento de uma passagem. Então, isso você quer que o sistema lhe garanta a disponibilidade. Então, esses dois requisitos, eles vão atender todas as funções, ou seja, todos os requisitos funcionais do teu sistema. O teu sistema como um todo ele tem que ser seguro, o teu sistema como um todo ele precisa estar disponível 24/7. Eu não posso, por exemplo, dizer, olha, esse módulo do meu sistema, vamos pensar aqui, o módulo de recuperar a senha do meu sistema, ele vai estar funcional somente de 2 às 16, de 14 às 16, por exemplo. E no resto do dia, esse módulo ele não está funcionando. Não faz sentido. Então é por isso que os requisitos funcionais eles vão abranger a todo o software na maioria dos casos. Confiabilidade, por exemplo, no sistema aéreo. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, as empresas aéreas, os aviões, eles têm piloto automático. Então o piloto ele faz a partida, né? Então o avião voa e quando ele vai na altura de cruzeiro até próximo do ponto que é o ponto de chegada, o piloto automático assume e vai levando o avião, certo? Mantendo a altura, fazendo o equilíbrio, controlando os motores e assim por diante. Então observa, você entraria num avião que você não tivesse confiabilidade, que o software não te desse uma resposta confiável? Provavelmente não. Vou falar por mim, eu não entraria. Então, isso é um requisito não funcional que tem que estar em todo o ponto do software e da solução, né? Nesse caso é uma solução hardware e software, que é o avião, a aeronave e o software em si, e ela precisa ser 100% segura, então ela precisa estar em todos os momentos funcionando. Se em determinado momento esse sistema falhar, ou seja, você perde a confiabilidade, porque pode causar um acidente. E aqui, gente, eu posso passar o dia inteiro dando exemplo para vocês desses casos de requisitos não funcionais que são críticos e que eles estão presentes em soluções, certo? Então, para todos esses casos, gente, a falha é inadmissível, porque ela inviabiliza o sistema. É diferente, por exemplo, de um requisito funcional. Eu posso ter, sim, um requisito funcional que, caso ele falhe, o meu sistema ele ainda é viável, ele ainda pode ser utilizado. Mais um exemplo ainda com a recuperação de senha. Eu posso ter um sistema que, por determinado volume de consultas, você não consegue recuperar a senha por determinado momento, quando você tem um volume de mais de 2.000 pessoas utilizando o sistema ao mesmo tempo. Então você vai deixar de usar o sistema porque naquele momento você não conseguiu recuperar? Talvez, pode ter usuário que sim, mas a grande maioria dos usuários eles vão esperar um pouco mais e depois vão recuperar a senha. Ou às vezes você quer carregar, por exemplo, uma página, uma foto, por exemplo, no Instagram. Aí você clica, não carrega, você sai, você se frustra. Mas depois você volta e você utiliza o sistema outra vez e tenta mais uma vez. Então, pode acontecer esses problemas nos funcionais, mas eles não são tão críticos quanto os não funcionais, porque os não funcionais eles vão, na grande maioria, afetar toda a solução. Espero que tenha ficado claro. Bom, então, diante desse exposto, é possível a gente identificar que requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema, em vez de apenas componentes individuais, como a gente discutiu no slide anterior. Além disso, é válido ressaltar que um único requisito não funcional, tal como um requisito de proteção, por exemplo, pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionados, que definam os serviços necessários para o novo sistema. Então, a gente pode ter uma relação de dependência
que um requisito não funcional, ele vai atender vários requisitos funcionais. Controle de acesso, por exemplo. Eu tenho lá um site, vamos pensar aqui de novo no sistema bancário. Então, nesse sistema bancário, eu acesso a minha conta, certo? E quando eu acesso a minha conta, eu consigo visualizar o meu extrato, eu consigo fazer transferência, verificar o meu saldo bancário, eu consigo fazer verificação financeira, investimento. Então, eu tenho aqui um conjunto de funções. Agora, imagina que o outro colega aqui, por exemplo, acessa essas minhas informações. Aí já não teria confiabilidade, porque essa pessoa poderia o quê? Subtrair recursos meus, certo? Então, para evitar isso, eu tenho aqui a proteção dos meus dados. Os meus dados estão protegidos por onde? Por um controle de acesso baseado em login e senha. E depois que eu acesso pelo meu login e senha, eu tenho um conjunto de requisitos funcionais dispostos para que eu possa utilizá-los, certo? E sem esse acesso, que é um requisito não funcional, que é um acesso de proteção, que eu protejo os dados do meu usuário, criptográfico a senha dele, etc, 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 eu não consigo ter acesso. Então eu posso acessar o site, mas se eu não logar, eu não consigo acessar aqueles dados específicos da minha conta. Assim como também outra pessoa não consegue acessar, e aí eu tenho a proteção dos meus dados. Beleza? Então olha só a importância de a gente levar em consideração os requisitos não funcionais dentro da nossa solução. Então eles têm uma importância crítica, principalmente na segurança e na manutenção dos nossos usuários dentro da solução. Para a gente manter um usuário utilizando o nosso sistema, minimamente a gente tem que atender o requisito não funcional de segurança da informação. Bom, como a gente tem aí várias opções necessárias e mandatórias dentro dos requisitos não funcionais, o Somerville já vem propõe essa árvore aí com várias ramificações aí de requisitos não funcionais para nós. Então aqui a gente consegue pensar mais ou menos como é que eles podem estar organizados a partir dessa proposição. Começando de cima para baixo, eu tenho aí requisitos não funcionais, mais à esquerda aqui, eu vou usar a minha canetinha mágica aqui. Aqui eu tenho os requisitos de eficiência, e ramificado do requisito de eficiência eu tenho o requisito de usabilidade, certo? Que é um requisito de usuário. Eu tenho os requisitos de desempenho do meu sistema, tá? Que é como ele responde em termos de eficiência. Tenho os meus requisitos de espaço, que é como ele usa, no caso, o armazenamento. Tenho, em relação ao produto ainda, requisito de confiabilidade, requisito de proteção. Além dos requisitos de produto, como a gente viu agora, central aqui eu tenho os requisitos organizacionais. E os requisitos organizacionais vão estar trabalhando em relação à minha organização. E eles vão estar definidos por requisitos ambientais, que tratam do ambiente que esse software, que esse sistema está implantado e que ele está sendo utilizado. Os requisitos operacionais, que é o que eu dou para esse sistema funcionar, qual é a estrutura que eu forneço para ele. E requisito de desenvolvimento, que é quais são as restrições de desenvolvimento que eu tenho para a minha aplicação. Então, se a gente para analisar, especialmente você que já fez engenharia de software 1, você observa que quando você está propondo um sistema, todos esses requisitos, ou a maioria deles, você atenta para eles. Porque você escolhe uma linguagem, então você tem um requisito de desenvolvimento, você escolhe o ambiente que esse sistema vai ser implantado, então você tem um requisito de ambiente, você escolhe como esse sistema vai ser protegido através de segurança da informação, etc. Então você tem requisitos de proteção. Então você tem, na verdade, um arcabouço desses requisitos que algumas vezes não são levados em consideração no documento, mas eles estão presentes na tua solução. Então, a partir de agora, passem a atentar a isso, especialmente quando vocês estiverem documentando o software de vocês. Continuando, nós também temos os requisitos externos. Temos aqui os requisitos reguladores, que são aquelas regras de negócio, aquelas leis que elas vão regular o funcionamento de determinada coisa, que vão regular como a regra de negócio vai funcionar. Por exemplo, posso ter uma regulamentação que diz que a loja abre às 8 e ela fecha às 12,
depois ela retorna às 14, depois ela fecha às 18. Então toda transação da loja ela tem que ser feita dentro desse intervalo de tempo. Então tem uma regulamentação, por exemplo, da Secretaria de Finanças ou então da Prefeitura, que não permite que eu efetue uma transação, por exemplo, 1 da tarde. 1 da tarde, obrigatoriamente, o meu negócio tem que estar fechado. Então eu não posso operar e vender, por exemplo, nesse horário. Requisitos éticos também você tem. Então, por exemplo, quando você desenvolve um sistema, você tem que ter originalidade desse sistema, você não pode plagiar o sistema, você não pode copiar, você não pode, enfim, utilizar elementos de outra pessoa, certo? De terceiros, sem dar o devido crédito, tá bom? No seu sistema. Um exemplo, uma vez tentaram me contratar para desenvolver um sistema para listas de exercício, então para concurso. O dono do concurso queria que eu copiasse as questões de outro site de concurso e colocasse no site dele. Então ali mesmo eu falei, não, meu amigo, eu não trabalho com isso, porque eu não posso copiar uma base de dados de outro site e colocar aqui, sendo que aquele site, o propósito dele não é fornecer base de dados, mas o propósito dele é fornecer questões para exercícios online. Então aí eu estou fugindo do propósito daquele site para beneficiar outro site. Então aí eu tenho um requisito ético, que aí no caso eu não posso fazer isso porque seria uma atividade ilícita e antiética. E por último aqui eu tenho os requisitos legais, certo? Onde eu tenho aqui os requisitos contábeis da minha solução, certo? E os requisitos de segurança e proteção aqui da minha solução. Então, os requisitos legais eu vou estar dividindo em requisitos contábeis, que vão estar tratando sobre os impostos, que o meu sistema ele pode ter baseado na lei, por exemplo, e os requisitos de segurança e proteção também, que eu tenho que respeitar também a lei e as diretrizes de segurança da informação. Eu não posso, por exemplo, criar um sistema onde os usuários se cadastram e depois eu pego, sem o consentimento desses usuários, e vendo essa base de dados com os interesses desse usuário para um outro sistema que vai utilizar, por exemplo, para fazer marketing, para enviar mala direta para os e-mails dessas pessoas que se cadastrarem. Então isso também, a gente tem a lei de requisitos legais que não permite isso, e ela precisa estar também imposta dentro do teu sistema, tá? Bom, então nós temos aqui, simplificando, os requisitos de produto, que são requisitos que especificam ou restringem o comportamento do software, tá? Do nosso produto que a gente está desenvolvendo. A exemplo, requisitos de desempenho, quanto à rapidez com que o sistema deve executar e quanto a memória ele requer. Então observa que esse requisito em específico, ele vai estar trabalhando sobre o desempenho, certo? Mas ele precisa também me dar uma métrica para que eu possa quantificar esse desempenho. Eu não posso simplesmente escrever um requisito dizendo o sistema deve possuir um bom desempenho. Se eu crio um requisito desse, eu não consigo quantificar o que é e o que não é um bom desempenho. Um exemplo é, eu dizer, olha, o sistema deve possuir um desempenho com um tempo de resposta inferior a 5 milissegundos. Quando o sistema não responder em menos de 5 milissegundos, uma mensagem deve ser enviada ao servidor para cadastro no log. A cada 3 mensagens em 1 hora, encontra-se que o sistema está apresentando um problema técnico e precisa ser revisto. Então observe que eu criei um requisito enorme, cheio de elementos não funcionais, mas que ele me dá a oportunidade de eu realmente quantificar se o sistema está ou não respondendo com um bom desempenho. Então agora eu tenho uma métrica para poder avaliar. Requisitos de confiabilidade, que estabelecem a taxa aceitável de falhas. Isso aqui é outra coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer, o meu sistema precisa ser confiável, mas também não é suficiente, mas eu posso dizer assim de acordo com o Somerville. Vamos pensar aqui, o sistema ele deve, ou melhor, o usuário deve utilizar o sistema após 2 horas de treinamento e após o treinamento o usuário não deve ter falhas no sistema, digamos, mais do que 3 falhas em 1 hora. Ou seja, aí eu defini de novo uma métrica que é 3 falhas por hora depois que o usuário já está treinado.
Então, dessa forma, se o usuário ele tiver mais falhas no sistema dentro de uma hora, ou seja, ele errar mais vezes, significa que o sistema não é confiável, tá? Requisitos de proteção: os dados que estão dentro do sistema, dentro do produto, eles precisam ser protegidos. Os dados que são sigilosos, como dados bancários, CPF, o próprio e-mail do usuário, eles precisam estar protegidos, e a senha dele, né? E requisitos de usabilidade: a gente pode utilizar aí a ISO, né? A de qualidade de software, por exemplo, né? Que vai trabalhar sobre a operacionalidade, entre outros elementos aí da usabilidade, que vocês conhecem já a partir da disciplina de engenharia de software. E a gente também deve atender essas ISOs, por exemplo, a 25000 ou a 9201, né? A gente precisa atender os critérios do Nielsen para a gente poder garantir que esse sistema ele é interessante, ele respeita, na verdade, as regras do produto, de um requisito, né, de produto, para que ele seja um software aceitável para o uso. Sobre os requisitos organizacionais. Esses são os requisitos gerais de sistema derivados das políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Certo? Então, esses requisitos partem da organização que o sistema vai ser implantado. Por exemplo, requisitos do processo operacional que definem como o sistema será usado. Então, isso é uma regra de negócio, né? Quem vai usar, como ele vai ser usado, para quem ele vai ser oferecido. Então, isso aqui é o processo operacional. Eu posso, por exemplo, ter um sistema de agendamento de consultas, mas só quem utiliza o sistema, quem o utiliza, quem o operacionaliza, são as secretárias dos médicos, certo? Mas também eu posso ter um sistema de agendamento de consulta que qualquer indivíduo com cadastro, ou com plano de saúde, ou com número de SUS, vai e agenda a consulta sem precisar passar pela secretária. Outro, requisitos do processo de desenvolvimento que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou normas de processo a serem utilizadas. Então, ou seja, é um requisito não funcional para nós a gente definir qual é a linguagem, qual é o ambiente. Por exemplo, se eu programo em Java, para Android eu vou utilizar o Android Studio, se eu programo para web eu já vou usar o Visual Code, por exemplo. Ou então eu vou utilizar o NetBeans, ou então vou utilizar o Eclipse. Então, tanto a linguagem como o ambiente de desenvolvimento são requisitos não funcionais, que precisam estar presentes na documentação, até mesmo para que, quando eu for fazer a reusabilidade desse código, se ele estiver bem documentado, eu consigo saber de onde parou e como continuar. Requisitos ambientais que especificam o ambiente operacional do sistema. A gente já vem discutindo sobre isso, eu já deixei até um pouco mais claro para vocês, que esse ambiente ele não trata do meio ambiente, mas ele trata do ambiente operacional. Então, quem vai usar nesse ambiente operacional, onde esse sistema vai estar hospedado, como ele vai estar hospedado e como ele vai ser acessado. Ele vai ser acessado por um token, ele vai ser acessado por um computador, ele vai ser acessado através de um cartão magnético. Então eu tenho todas as opções que vão especificar como esse ambiente operacional vai funcionar. Por exemplo, eu posso, lá no sistema para medicina, eu posso ter lá que toda vez que o médico vai utilizar o sistema, ele precisa fazer verificação biométrica. Então ele precisa colocar o dedo numa máquina para poder fazer a utilização. Então observa que se o usuário estiver na casa dele, ele vai conseguir fazer esse tipo de acesso, o médico? Provavelmente não, porque ele não vai ter um sistema, um sensor biométrico na casa dele. Ele tem lá no consultório. Então, para ele consultar um prontuário de um paciente da casa dele, ele precisa de uma outra opção. Então, observa, quando a gente começa a discutir dos requisitos, né, começa a discutir sobre eles, a gente observa que o sistema ele se expande. O sistema ele tem, na verdade, ainda sempre a necessidade de continuar crescendo. Então, por isso que é muito importante que a gente feche a documentação e consiga entregar um software útil. E a partir daí esse software ele vai sofrendo a evolução natural dele a partir da elicitação de novos requisitos, certo? Como diria Somerville, uma lista de requisitos, um documento de requisitos, ele já é obsoleto logo após o final da reunião
de elicitação de requisitos, porque a partir do momento que as pessoas saem, novas ideias começam a surgir. Requisitos externos. Esse tipo abrange todos os requisitos que derivam de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Vamos lá. O primeiro, requisitos reguladores que definem o que deve ser feito para que o sistema seja aprovado para uso por um regulador, tal como o Banco Central. Então aqui a gente vai ter um conjunto de regras de negócio, regras de proteção, protocolos, criptografia, regras de implementação de modelos de negócio para que esse sistema possa ser aprovado. Se a gente não seguir esses padrões de projeto, o sistema já vai ser descartado, ele não vai ser utilizado. Então é muito importante a gente escutar o regulador, tá? Requisitos letais, mas na verdade são requisitos legais, né? Que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei. Então, um requisito legal, ele vai garantir que a gente siga todos os protocolos, que a gente siga todas as regras de negócio que são necessárias para que a gente mantenha a lei, para que a gente mantenha o nosso sistema dentro da legalidade. E o último, requisitos éticos, que asseguram que o sistema será aceitável para seus usuários e o público em geral. Que dentro desse sistema a gente não vai ferir nem violar também nenhuma lei, que a gente vai, na verdade, entregar um sistema que vai ser útil, ao mesmo tempo respeitando todos os princípios éticos que um software deve oferecer. Assim como a gente não vai compartilhar os dados do nosso usuário, a gente também não vai permitir que o usuário capture informações de outros usuários, a gente vai proteger dentro dos princípios éticos. Bom, a gente falou bastante, né, sobre os requisitos não funcionais, viu que na verdade tem um mundo aí dentro, e esse mundo ele não pode ser negligenciado dentro da documentação de software, tá bom? E para que a gente possa transformar isso em algo mais concreto, a gente vai ver um exemplo de requisitos não funcionais para o sistema médico, né, que é o MHC PMS, que está com a gente desde a primeira aula. Bom, aqui eu tenho um exemplo de requisito não funcional de produto, de organizacional e externo. Primeiro, de produto. O MHC PMS deve estar disponível para todas as clínicas durante as horas normais de trabalho, segunda a sexta-feira, 8h30 às 17h30. Períodos de não operação dentro do horário normal de trabalho não podem exercer 5 segundos em um dia. Então, observa que além de eu definir o meu requisito não funcional, eu também disse a minha métrica, que é 5 segundos em um dia. Passou de 5 segundos em um dia, significa que é um erro no meu sistema, eu posso inclusive reportar isso, tá bom? Então esse é um exemplo de requisito não funcional de produto. O produto vai funcionar só dentro de um horário previsto específico, que provavelmente é o horário comercial das clínicas. Requisito organizacional. Usuários do sistema MHC PMS devem se autenticar com seus cartões de identificação de autoridade da saúde. Então, nesse caso, agora eu dei o exemplo do biométrico, é bem parecido com o do biométrico. Então, nesse caso aqui, o médico, os secretários, eles precisam utilizar o cartão deles, passar, às vezes no teclado tem um sensor, né, ou às vezes tem um sensor auxiliar que você conecta via USB, mas o importante é que você precisa passar esse cartão para se comunicar. Então, isso é um requisito organizacional, que significa que a organização definiu uma regra de negócio que, inclusive, é baseada em hardware. E sem esse requisito, você não acessa o sistema, você não tem acesso aos dados, né? Além de ser um cartão, poderia ser também um token, né, que está sendo bem popular na área jurídica, que é um pendrivezinho que os advogados, por exemplo, conectam ao computador e conseguem acessar. Aqui a gente tem um problema, né, que é um dilema, que se você não tem a máquina para poder passar o cartão, você não tem como ter esse acesso, ou você fica amarrado à sua empresa, você fica amarrado à organização. E muitas das vezes, quando o software vai evoluindo depois de uma primeira entrega, esse próprio requisito depois ele é incrementado. Surgem novos requisitos organizacionais que já dizem, por exemplo, olha, já o médico,
além dele poder se identificar pelo cartão, vai ter reconhecimento facial. Então ele vai poder, da casa dele, pelo notebook, pelo webcam dele, reconhecer o rosto dele e ele consegue acessar o sistema. Ou seja, o próprio sistema ele vai evoluir a partir das necessidades dos seus usuários. E a organização ela vai acompanhar esse crescimento. Outro tipo de requisito, requisito externo. O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes, tal como estabelecidos no HSTAN 03/2006 PRIV. Então, o requisito externo, nós temos uma regra de privacidade, né, dos dados do paciente. E essa regra é estabelecida por uma outra legislação, que é essa HSTAN. Então, o sistema ele deve implementar essa privacidade. Então, os dados do sistema eles devem ser protegidos assim como são protegidos por esse requisito externo, por essa regra externa que não está dentro do sistema, né? É uma regra que vem de fora para dentro, mas que deve ser seguida porque ela está estabelecida e ela é um requisito funcional, porque ela deve atender todo o sistema, certo? Em nenhum momento eu posso não cumprir essa regra dentro da minha solução. Bom, então a gente viu, né, bastante sobre requisitos funcionais e não funcionais. A gente abriu a caixa, né, e conseguiu realmente ver várias coisas interessantes sobre esses requisitos. E agora a gente vai identificar como a gente pode representar esses requisitos, ou seja, a representação técnica de requisitos, tá bom? Mas nesse caso a gente vai especificamente tratar sobre requisitos não funcionais. Primeiro, eu tenho um exemplo de problema aqui, que é o seguinte: o sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Então, olha só, a gente já está discutindo sobre isso, eu já expliquei que a gente precisa definir métricas para poder avaliar se um requisito ele está funcionando ou não, e nesse caso aqui eu já tenho esse problema. Eu digo que eu tenho que minimizar os erros, mas o requisito é super amplo e eu não consigo identificar como fazer isso, até mesmo porque não existe uma métrica definida nesse requisito, certo? Beleza. Então esse requisito, você, engenheiro de software, você, desenvolvedor, você vai ter que refletir sobre esse requisito, que pode até servir como um requisito de usuário, e você vai ter que transformá-lo em um requisito de sistema, para que o teu programador, para que você possa ter uma ampla compreensão e para que ele possa, de fato, ter uma utilidade prática. Como a gente pode melhorar esse requisito? Vamos ver agora. Ele vai ficar assim, ó. A equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções do sistema após 4 horas de treinamento. Após esse treinamento, o número médio de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder 2 por hora de usuário do sistema. Então agora, não é só que ele deve ser de fácil acesso, que a gente tem que minimizar os erros. Agora é claro, eu vou dar um treinamento para essa equipe e eu não aceito que um usuário experiente ele exceda mais de 2 erros por hora de uso do sistema. Se ele tiver mais de 2 erros, significa que o sistema ele não é de fácil uso. Então eu consigo identificar se ele é de fácil ou não fácil uso a partir desse requisito não funcional, a partir dessa métrica que nós definimos. Olha a importância de nós definirmos as métricas. Saímos de algo super abstrato, que é de fácil uso minimizando os erros, para algo técnico, para algo numérico que vai me classificar se é ou não fácil ser utilizado. Beleza. Bom, além disso, gente, a gente pode, na hora de estar organizando os nossos requisitos, representar eles a partir de uma representação técnica, tá? Então aqui eu tenho aqui um conjunto de métricas que a gente deve levar em consideração quando nós estivermos elicitando os nossos requisitos. A gente deve se perguntar sempre e olhar para essa tabela, claro, não só para ela, tem que expandir também, mas a gente tem que olhar e ver se a gente consegue atender o máximo possível desses elementos. Obviamente, haverão sistemas que vocês não vão precisar atender todos esses requisitos, mas em muitos casos isso vai ser prática comum para vocês e a gente vai ter que responder isso de uma forma quantitativa, até mesmo para a gente poder ter um feedback e poder dar um feedback sobre o desempenho do sistema para os usuários, tá? Então vamos lá. Quando eu estou tratando sobre a propriedade de velocidade, o sistema deve responder
rápido, o sistema deve processar tantas informações por segundo, o sistema deve ter um tempo de resposta rápido, o sistema deve ser veloz. Então, observa, eu posso definir medidas para isso. Então, tratando de velocidade, eu vou ter transações processadas por segundo. Então, se eu falo, o sistema deve ser rápido para dar uma resposta, isso é uma transação. Então, eu posso dizer, o sistema deve fazer 40 processamentos por segundo. Então, isso é o número dele máximo. Ele só pode falhar depois de 40, ele só pode travar depois de 40. Então, eu defini uma métrica. O tempo de resposta de usuário por evento. Então, eu posso dizer, olha, o sistema deve responder ao usuário a cada 5 milissegundos após o clique em um botão, ou então após uma busca no banco de dados. Então, observa que eu estou referenciando aqui com elementos numéricos, com elementos estatísticos, elementos de medida, que vai me permitir realmente dar um resultado consistente em relação à minha análise. Eu não vou só dizer ele é rápido, ele é veloz, ele tem tamanho, ele tem facilidade de uso, não. Eu tenho métricas que vocês vão adotar nos trabalhos futuros de vocês para poder fazer análise bem criteriosa. Outro exemplo, tamanho. Megabytes, número de chip de memória ROM. Por exemplo, o sistema ele deve ter um tamanho máximo de 40 megabytes, de 100 megabytes, por exemplo. Ou o sistema deve aceitar arquivos de até 5 megabytes para upload. Esse é um outro exemplo. Facilidade de uso. Tempo de treinamento, número de frames de ajuda. Então eu posso dizer, olha, o usuário tem que estar apto para usar o sistema. O sistema deve ser de fácil uso após 4 horas de treinamento, dando um número de falhas menor de 2 falhas a cada hora. Que foi o que a gente acabou de ver lá no outro exemplo. O sistema deve apresentar um número de 3 ajudas a cada 10 páginas, por exemplo. Então eu preciso definir o número de frames de ajuda, certo? Se tiver muita ajuda, um número muito alto de frames de ajuda, significa que o sistema é muito complexo e não trivial para o uso. Confiabilidade. Aí nós vamos ter tempo médio para falha, o sistema pode falhar a cada semana ou a cada mês. Probabilidade de indisponibilidade, o sistema pode ficar indisponível uma vez por ano, por exemplo. Taxa de ocorrência de falhas. O sistema ele pode falhar, no caso, 3 vezes para um usuário dentro de 10 anos, por exemplo. E taxa de disponibilidade. O sistema deve ficar disponível 24/7, com uma probabilidade de falha de 0,0005%, por exemplo. Então, tudo definido. Robustez. Tempo de reinício após falha, tá? Então, quanto ele demora para responder e voltar. Percentual de eventos que causam falhas, tá? Probabilidade de corrupção de dados em caso de falha. Então, isso aqui é um problema gravíssimo. Então, se eu tenho lá um banco de dados com vários usuários e com uma falha, eu corrompo tudo, então isso é um problema muito grave que precisa ser evitado. Portabilidade. Percentual de declarações dependentes do sistema-alvo e número de sistemas-alvo. Então, a portabilidade é o quão esse sistema é genérico para que eu possa utilizar ele em outros sistemas, certo? Então, ele agrega em outros sistemas. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, né? O próprio sistema P de medicina aí, ele pode também consultar várias bases de dados de clientes, bases de dados de consultórios médicos, bases de dados de plano de saúde, por exemplo. E todas essas bases de dados são sistemas separados que agregam a este mesmo sistema de acordo com o Somerville. Gente, na aula de hoje nós vimos uma definição mais profunda sobre requisitos funcionais, nós vimos a importância desses requisitos e aprendemos mais, tanto através da apresentação teórica, como também através da apresentação por exemplos. Aprendemos sobre requisitos não funcionais também, e aprendemos que na verdade existe um mundo aí dentro dos requisitos não funcionais. Eu falo aprendemos, mas vocês já devem conhecer isso a partir da disciplina de engenharia de software, em todo caso. E também a gente apresentou uma representação técnica de requisitos. Nesse caso, requisitos não funcionais. Então vocês aprenderam agora no finalzinho, assim, através dessa última tabela, como a gente pode transformar esses requisitos não funcionais em métricas para que a gente possa de fato avaliar e dar uma resposta adequada para o nosso usuário e até mesmo para o nosso desenvolvedor em relação ao sucesso ou insucesso desse software.
Mais uma vez, gente, obrigado por participarem de mais essa aula e a gente se encontra na próxima. E muito obrigado, até a próxima.